Eu quero que você atente nesses minutos que nós temos desse vídeo, para você entender, amado irmão, líder de ministério, pastor de igreja, meu amigo, meu irmão de ministério, que a maior estratégia de crescimento para a sua igreja já foi revelada na palavra de Deus. Eu entendo que a unção, ela é liberada de acordo com a necessidade, trazendo isso ao nosso entendimento. A unção foi liberada sobre a vida do pastor num determinado lugar, para uma determinada igreja, para que ele pudesse alcançar e atender as necessidades do povo daquele lugar. Isso não quer dizer que as estratégias que foi revelada para ele, para aquele lugar, vai funcionar para a sua igreja. Isso não quer dizer que isso vai dar certo para você. O que nós precisamos entender é que Deus tem uma revelação ao nosso coração como sacerdotes para cuidar do povo que Ele quer colocar debaixo da nossa cobertura, debaixo da nossa liderança, para que nós possamos conduzi-los. E aí a palavra de Deus nos ensina que a estratégia perfeita, alguns passos vão sendo revelados para nós através desse texto. Para que a igreja cresça, a estratégia é essa: é perseverar na doutrina dos apóstolos, é permanecer nos ensinamentos que foi entregue por Cristo aos apóstolos e dos apóstolos foi passado e propagado para a igreja. É fugir de tudo aquilo que nos rouba da simplicidade do Evangelho. É abominar aquilo que simplesmente rouba a glória que deve ser entregue somente a Deus e acaba entregando essa glória e honra para homens. Perseverar na doutrina dos apóstolos é voltar aos relacionamentos aonde a gente dava sem receber nada em troca, ou sem pelo menos querer receber nada em troca. É voltar aos relacionamentos de ajudar as pessoas, não por sua capacidade produtiva, mas por simplesmente as amar como Cristo as amou. E aí o texto prossegue nos ensinando. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Eles viviam na prática da comunhão. Eles viviam na prática e exerciam o amor ao próximo. Eles praticavam a palavra de Deus quando ela nos ensina que cada um deve considerar o próximo superior a si mesmo. No partir do pão e nas orações, uma igreja que vai ter um crescimento saudável nesses dias é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, é uma igreja que vive a comunhão e é uma igreja que pratica a oração, que vive em constante contato com Deus através da oração. Deus tem várias maneiras de falar conosco, nós só temos uma maneira de falar com Deus, que é orando. Preste atenção que o texto prossegue. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia uma unidade de propósito no coração daqueles irmãos. Por isso que aquela igreja experimentou um crescimento sobrenatural. E por ter perseverança na doutrina dos apóstolos, por perseverarem na comunhão, no partir do pão, por ser uma igreja que orava, por ser uma igreja que tinha temor, por ser uma igreja que estavam juntos e tinham tudo em comum, os sinais eram praticados de uma maneira normal pelos apóstolos, porque uma igreja que ora, que tem comunhão, que cria uma ambiência para que os milagres aconteçam, se torna palco da manifestação dos milagres de Deus. E os seus líderes se instrumentalizam, ou são instrumentalizados para fazer a obra de Deus através dos milagres. As pessoas entram doentes e são curadas através da oração, daqueles que de fato praticam a comunhão, que têm tudo em comum, que vivem uma vida de oração e que perseveram na doutrina dos apóstolos. O texto prossegue trazendo um dado muito importante.
Eles vendiam as suas propriedades, as suas fazendas e repartiam com todos, segundo cada um e a sua necessidade. Uma igreja que vai experimentar um crescimento sobrenatural nesses dias é uma igreja que se preocupa com a qualidade de vida dos seus membros. É uma igreja que não permite que facções, que as chamadas panelas, se criem ou surjam dentro dela. Grupos se formem, onde aqueles que têm uma condição financeira se relacionam sempre com quem tem uma boa condição financeira. E aqueles que não têm uma boa condição financeira sempre são colocados de lado. Uma igreja que vai experimentar um crescimento sobrenatural nesses dias é uma igreja que abomina essa divisão social dentro da igreja. Preste atenção. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Uma igreja que experimenta o crescimento sobrenatural é uma igreja onde os membros têm prazer de se reunir dentro dela. É uma igreja onde ela consegue dialogar com todos os segmentos da sociedade de maneira que se torna um ambiente agradável para todos. E as pessoas passam a ter prazer de estar dentro desse ambiente. Eles estavam na igreja todos os dias. Eles perseveravam partindo o pão de casa em casa. Sabe o que eu aprendo aqui? Discipulado não se constrói em cima de uma matemática. O discipulado, ele acontece de uma maneira sadia quando ele se dá em cima de relacionamento. As pessoas iam lá na casa das outras. Se criou um mito de que discipulado precisa ser feito através de uma matemática. Agora você é 12, agora você é 35, agora você é 666. Daqui a pouquinho é o que está faltando, irmão. É 1100 não sei o que, 144. Não, não é isso. Discipulado não é matemática. Discipulado não é uma soma, não é uma conta. Não é uma estratégia que você pode fazer em cima de uma ciência exata, construir ela em cima de uma ciência exata. O discipulado se constrói em cima de relacionamento. Sabe o que está faltando para a igreja hoje e que está fazendo a igreja não ter um crescimento saudável? Está faltando relacionamento. A Bíblia diz que eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e por causa disso, eles caíam na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. O meu grande questionamento acerca das estratégias que têm sido utilizadas atualmente é que num dado momento todas elas, sem exceção, acabam sendo colocadas e elevadas ao nível da palavra de Deus. E quando isso acontece, infelizmente, nós acabamos de cometer um grande erro. Porque nada pode ser colocado ao nível da palavra do Eterno. Nada pode trazer para nós, que foi construído pelos homens, um enriquecimento da nossa fé e um crescimento como a palavra de Deus. Então eu estou gravando esse vídeo, eu estou trazendo essa palavra para você entender, amado irmão, líder de ministério, dirigente de igreja, assim como eu, que pastoreio um rebanho, que pela misericórdia de Deus tem crescido a cada dia, de uma maneira sadia. O que o Espírito Santo de Deus mandou te dizer é: se volte para a simplicidade do Evangelho. Pregue a palavra de Deus, pura e simples. Pare, abandone esse desespero, esse desejo incontrolável de encontrar uma estratégia perfeita. A estratégia está aqui. Pregue a palavra de Deus. As pessoas estão com sede de ouvir a palavra de Deus. As pessoas não estão em busca de estratégias que vão transformar elas em um número. As pessoas não estão em busca de uma estratégia que vai transformar elas em capatazes e funcionários de um sistema que passa por cima de conceitos morais e éticos estabelecidos pela palavra em busca de um crescimento que não está sendo saudável. A igreja não está crescendo de uma maneira saudável, a igreja está inchando.
E o grito do coração de Deus para nós nesses dias é que nós venhamos a entender que a simplicidade da palavra de Deus, do Evangelho, é tudo que precisamos para que o crescimento aconteça na Igreja de Cristo. Que você possa entender, irmãos, que a palavra de Deus ela é suficiente e que nós possamos nos pautar na palavra de Deus. Na nossa igreja, Comunidade Evangélica Cenáculo, nós estamos buscando resgatar a simplicidade do Evangelho. De que maneira? Rompendo com tudo aquilo que não nos deixa romper. Nós estamos rompendo com esse sistema mentiroso, falho, onde estratégias têm sido implantadas e a finalidade, no final de tudo, sempre é fazer com que os seus líderes alcancem mais aquisições financeiras. E aí se inventam um monte de coisas que são pautadas em cima de distorções da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus não está feliz com o que está acontecendo. E o Espírito Santo de Deus manda ele dizer: volte-se para a simplicidade do Evangelho e você vai experimentar o tão sonhado crescimento que você tanto está buscando no teu ministério há tantos anos. Talvez a sua igreja não esteja crescendo de uma maneira saudável e sadia porque você se apartou da simplicidade do Evangelho. Essa palavra é para trazer um despertamento ao nosso coração e colocar um entendimento nas nossas vidas, que nós precisamos nos voltar para a genuinidade, para a simplicidade do Evangelho puro e simples de Cristo, porque é isso que alimenta, é isso que transforma, é isso que traz os milagres. Vem com a gente, Comunidade Evangélica Cenáculo. Em 2015, rompa com o que não está lhe deixando romper. Nós temos pregado a mensagem de Cristo, que tem poder para transformar verdadeiramente a vida do ser humano. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.